Fala galera, aqui é a professora Eduarda. Na aula passada a gente estudou o processo de construção da identidade brasileira, mas nessa aula a gente vai ver os diversos tipos de cultura. Mas professora, eu já sei que o processo da identidade brasileira foi construído a partir de duas culturas, a cultura híbrida e a aculturação. Eu sei, tá perfeito. Mas esses dois tipos de cultura só é a ponta do iceberg do que a gente precisa saber sobre cultura. Então, se tu quer saber o que é indústria cultural, cultura imaterial, cultura material, endoculturação, então fica nessa aula e vem comigo. Primeiro a gente precisa definir o que é cultura. Há várias explicações na sociedade a respeito do que seja cultura, mas para vocês aqui eu trouxe uma explicação que ela é bem usada e que ela é bem simples para entender a cultura na prática. Então, cultura é todo comportamento humano, artístico, linguístico, religioso de um determinado povo ou grupo da sociedade. É a prática de todas essas manifestações. Quando a gente fala prática, significa que essa manifestação cultural, ela precisa se tornar um costume. As pessoas precisam praticar ela. Ah, então, professora, o tempo ele é importante para determinar o que é cultura? Sim, o tempo ele é muito importante para determinar o que é cultura. E a gente vai perceber isso nos exemplos a seguir. Tem uma cultura que a gente conhece bem, que é a cultura do rap. A cultura do rap ela vem sendo praticada pelos jovens há muito tempo na sociedade brasileira. E hoje em dia a gente tem um novo fenômeno na cultura do rap, que é as batalhas de rima, que acontecem em todo o Brasil. As batalhas de rima, elas já estão virando um conceito cultural. Por quê? Porque é um grupo da sociedade que pratica essa manifestação por um determinado tempo. Ao longo do tempo, esses jovens estão começando a praticar essa cultura, mas a cultura, ela nem sempre é algo positivo. A gente vai ver a palavra cultura em algumas questões bem delicadas. Por exemplo, o termo cultura do estupro. Por que cultura antecede estupro? Significa que a prática do estupro ela vem sendo e se tornando um costume na sociedade brasileira. É por isso que esse conceito foi cunhado. Então, se eu pratico essa prática por muito tempo e nada se altera, nada muda ou pouca coisa muda, ela acaba se tornando uma cultura. Uma dica que eu trago para vocês é a leitura desse livro aqui, chamado Cultura, um conceito antropológico, do antropólogo Roque Laraia. Eu tive a oportunidade de conhecer o Roque. Ele é um antropólogo incrível e as maiorias dos conceitos que tem nesse vídeo aqui, eu tirei desse livro pequenininho, que dá para te ler tranquilamente, tá? Eu vou deixar ele aqui na descrição aqui embaixo. Fiquem atentos, o Roque Laraia é um autor que cai muito no Enem. Então, se tu quer gabaritar as questões de cultura do Enem, eu acho importante tu ler esse livro. O segundo conceito que a gente precisa aprender é o de etnocentrismo. Professor, eu acho que eu já ouvi essa palavra, minha professora já falou. Sim, provavelmente a tua professora já falou, porque ele é um termo muito utilizado. Já pela etimologia da palavra, já dá pra gente perceber o que seria um etnocentrismo. Se a gente pegar etno, a gente vai entender que é de etnia. E se a gente pegar centrismo, a gente também vai saber que é de centro, é algo centrado. Então seria uma etnia centrado ou uma etnia central. Dá pra gente ter a noção, mais ou menos, do que vem a ser etnocentrismo. Mas tem três características muito importantes do etnocentrismo. Primeiro, o etnocentrismo entende que uma etnia é superior à outra. Segundo, ele vai entender que essa etnia, que é inferior a ele, tem que ser submetida à sua cultura. Então, ele vai impor essa cultura. E, por terceiro, ele faz essa cultura ser desvalorizada se ela não seguir as suas imposições. Um exemplo disso é a xenofobia. A xenofobia ela está em escala regional, nacional, mundial. Significa eu subjugar a cultura do outro. Eu achar a cultura do outro muito diferente da minha e acabar desvalorizando essa cultura, achar que minha cultura é melhor. A gente vai perceber isso com a questão do choque cultural do Nordeste e Norte com a parte Sul e Sudeste do Brasil. É o conceito de relativismo cultural, que tu também já deve saber o que é.
O relativismo cultural é diferente do etnocentrismo. O relativismo cultural, ele veio para dizer que nenhuma sociedade deve ser subjugada, que nós devemos olhar a cultura do outro com um olhar neutro, sem julgá-la ou rejeitá-la. Um exemplo disso é a sociedade indígena. No Brasil, atualmente, a Constituição entende que a sociedade indígena é uma sociedade separada da sociedade brasileira, mesmo morando no mesmo território. Por quê? Eles têm costumes próprios, eles têm uma maneira de viver própria, um território próprio. Então é uma sociedade indígena, mesmo que tenha os mesmos direitos que a gente. Isso faz parte do relativismo cultural. Agora vem aqui, tu sabe o que é identidade cultural? Tu sabe me dizer se tu tem uma identidade cultural? Ai, professor, eu acho que eu tenho. Mas qual é a tua identidade cultural? O conceito de identidade cultural, ele é muito legal. Significa o conjunto de várias manifestações simbólicas, tradicionais, que uma pessoa pode construir ou ter a partir da sua nascença ou do território que ela vive. Bora pegar um exemplo que a gente tem aqui no Pará, que é muito legal, que é falar égua. Égua é uma identidade cultural do paraense. Só o paraense fala égua. Se for para qualquer outro lugar, não sei se tiver um paraense, ok, ele vai falar égua. Mas se for para qualquer lugar do Brasil ou de outro lugar do mundo, ninguém vai falar égua como a gente fala. Isso é uma identidade cultural única. A parte que particularmente eu gosto muito, que é falar de cultura material e cultura imaterial. Vários professores por aí explicam cultura material e cultura imaterial como algo que eu posso tocar e algo que eu não posso tocar. Eu particularmente acho essa explicação um tanto simples. E aqui para vocês hoje eu vou trazer uma explicação que vai mudar a vida de vocês e vocês vão pensar assim: isso é cultura material, isso não é cultura imaterial, isso é os dois, isso não é nada. Bora lá? Cultura material é tudo que é construído pelos seres humanos. Ah, bom, professor, até aí tudo bem. Sim, mas isso que é construído, esses objetos, ele precisa ser importante para essa sociedade ou para esse grupo, porque vai ajudar a construir uma identidade em comum. Além disso, essa cultura material, ela é criada em um determinado espaço e tempo da sociedade. Um exemplo muito legal da gente aqui de cultura material é o próprio ver-o-peso, né? A gente tem o ver-o-peso, a gente tem a corda do Sírio, que é uma cultura material. A gente também teve os grafites de São Paulo, onde o prefeito Dória apagou, que era uma cultura material que foi apagada, né? A gente vai chegar nesse assunto de como a gente pode destruir culturas ou não. Agora bora falar um pouco de cultura imaterial, que confunde muita gente. A cultura imaterial é algo construído simbolicamente na sociedade e é passado geralmente através da tradição. Bom, professora, então muita coisa seria cultura imaterial, certo? Sim, muita coisa seria cultura imaterial, mas a gente tem muita dificuldade em identificar de fato o que são as culturas imateriais de determinada coisa. Mas para ficar simples, percepção de vocês, a cultura imaterial é algo abstrato, é algo que está no pensamento e não na ação. É claro que a cultura imaterial ela precisa de uma ação para se manifestar. Bora pegar o exemplo agora do Sírio. O Sírio, ele talvez não aconteça, porque a gente está no meio de uma pandemia e seria muito arriscado, comprometeria a saúde da população paraense e da população nacional. O Sírio, talvez ele não aconteça esse ano. Essa cultura, ela acaba ou não se ela não se manifestar? É claro que não. O Sírio ainda vai existir. Ele só não vai acontecer. Isso sim é cultura imaterial. É algo abstrato. Outro exemplo seria a cultura marajoara, do artesanato marajoara. Se eu quiser destruir essa cultura, eu vou lá no Paracuri 2, onde tem a maior produção de artesanato marajoara, e eu destruo todos os vasos. Eu consegui destruir essa cultura? Não, eu não consegui destruir essa cultura, porque essa cultura, ela não é só material, ela também é imaterial. Eu não destruí o conhecimento a respeito daquilo. E agora a gente ficou fácil para identificar o que seria cultura imaterial, né?
é algo que se manifesta ou não, precisa ou não de uma ação, é algo abstrato e algo que é transmitido pela tradição. E não termina se aquela ação daquela cultura não acontecer, como é o caso do Sírio. A gente vai fazer um exercício do Enem para saber se a gente está arrasando no quesito cultura imaterial e cultura material. Vem comigo! E aí, gente, olha, essa daqui é uma questão do Enem 2016 que confundiu muitas pessoas. Olha só, por que está escrito ali texto 2? Porque o primeiro texto é a imagem ali do senhorzinho fazendo violão. Então, bora ler aqui o texto 2. A eleição dos novos bens, ou melhor, as novas formas de se conceber a condição de patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis dos estados e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. O que a gente pode tirar aqui desse texto para ajudar a gente a responder a questão? Primeiro, logo no comecinho, ele vai falar sobre a questão da proteção e de criar condição de patrimônio cultural. O Estado chama essa proteção de salvaguardar o patrimônio. Então, a gente já sabe que esse grupo quer proteger, né, essa herança cultural, mas aqui embaixo ele vai dizer que quer que o Estado ou especialistas revejam as imagens e alegorias do passado. Então, é algo tradicional. E a gente começa a perceber que ele não está falando de algo material, mas sim de algo abstrato, porque ele quer resgatar o conhecimento e trazer isso para sua identidade. Agora, bora lá saber se a gente vai conseguir responder a questão. Eu vou dar um tempinho para vocês pausarem e tentarem responder sozinho a questão, o enunciado, e ver se vocês acertaram. O texto chama atenção para a importância da proteção de bens, que, como aquele apresentado na imagem, ou seja, o violão, se identifica como A. Artefatos sagrados. Não, o texto não fala sobre artefatos sagrados. C. Objetos arqueológicos. Não tem nada a ver com arqueologia. Letra D. Peças comercializáveis. Também não é isso, porque o texto não está falando nada sobre comercializar. O que resta para a gente é a letra B e a letra E. Se tu marcou a letra B, está errado. Heranças materiais até existem, mas se tu for ler no texto, ele quer rever algo do passado dele. Uma coisa interessante sobre cultura material é que uma vez que ela é destruída, não tem como a gente rever ela. Tu vai pegar o exemplo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que foi queimado. Não tem como a gente rever aquelas peças materiais que estavam lá. Então, o que resta para a gente é a letra E, que no caso seria a proteção dos conhecimentos tradicionais. Então, a gente está falando de cultura imaterial, quando eu protejo o conhecimento que tem por trás do produto, do objeto, significa que ela é uma cultura imaterial. Quem acertou, parabéns, vocês estão arrasando. E agora, bora continuar a aula. O sétimo conceito de cultura é o processo de endoculturação. Endoculturação é basicamente quando tu é ensinado naquela cultura, quando tu aprende desde que nasce a agir de tal maneira. Por exemplo, a gente aqui bebe muito açaí, então eu fui ensinada a tomar muito açaí. Os ocidentais utilizam muito o garfo e a faca, já os orientais utilizam mais o hashi, que é aqueles 2 pauzinhos para comer. Isso são processos endoculturais, que são
ensinado desde a infância. Agora a gente vai para o 8º conceito, que é o conceito de indústria cultural. Provavelmente você já deve ter estudado isso, já deve ter conhecido alguns autores que trabalham com isso, mas indústria cultural é toda a cultura construída na sociedade capitalista. Como assim, professora? A indústria ela vai se apropriar da arte, da música, da religião, para construir produtos e serviços que gerem lucro. E o quanto ela apaga o verdadeiro sentido dos objetos que ela se apropria. A gente tem a cultura de massa, que eu acho que tu também conhece, mas a cultura de massa é a respeito de toda a cultura que é produzida e redirecionada para a massa. Geralmente essa cultura é transmitida através dos meios de comunicação, televisão, rádio, internet. A gente tem alguns exemplos que é a novela, os comerciais, todas essas manifestações através desses meios de comunicação, eles são feitos para influenciar o comportamento da sociedade através de uma cultura. Então, a cultura de comprar, a cultura de assistir novela, a cultura de se apropriar de algumas ideias que as novelas passam, né, para influenciar essa sociedade. Então, cultura de massa é isso. Galera, essa foi a nossa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E qualquer dúvida, qualquer choro, qualquer abraço, não hesitem em me procurar, porque eu tô aqui para ajudar vocês. Tchau!